Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Val, que serve o obreiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bom, conforme prometido no vídeo anterior, hoje vou falar sobre compreendendo e entendendo melhor o coração. Vamos lá. É importante compreendermos e entendermos que o desejo e o propósito de Deus para toda a humanidade, ou seja, para cada ser humano, foi exatamente que todos tivessem um coração semelhante ao seu. No Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança de Deus vivo com toda a humanidade, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Início do versículo. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tanto o macho quanto a fêmea, Deus quem os criou. Deus também soprou sobre toda a humanidade o seu próprio Espírito. Ainda no Antigo Testamento, conforme nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Toda a humanidade, portanto, foi feita com um coração ou espírito conforme o de seu Criador. E este coração era puro e perfeito, ou seja, cheio da natureza e do caráter de Deus. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, afastaram-se, porém, do coração de Deus e da natureza na qual haviam sido criados. Em vez de valorizarem as instruções e a sabedoria de Deus, eles voluntariamente o desobedeceram. Deus havia ordenado que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, advertindo-os de que, se o fizessem, morreriam. Tragicamente, eles ouviram a voz do inimigo de Deus, Satanás, o diabo, que lhes disse: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Atraídos pela promessa de serem como Deus, embora eles já tivessem sido feitos à imagem dele, o primeiro homem e a primeira mulher foram contra o Criador. Como resultado, a rejeição ao coração de Deus trouxe-lhes uma terrível mudança em seu próprio coração, concedendo-lhes um conhecimento do mal demasiadamente familiar, porque o mal agora estava dentro deles mesmos. Sua desobediência ou pecado resultou na queda do seu verdadeiro eu e na perda da inocência, iniciando-se assim a corrupção do coração humano. Com a queda, os seres humanos trouxeram sobre si mesmos uma vida difícil e perversa, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 19, e experimentaram a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Primeiro, seus corações passaram pela morte espiritual, depois experimentaram a inevitável morte física. Um dos resultados mais devastadores da queda do homem foi a sua expulsão da presença de Deus, impossibilitando-o de desfrutar diretamente da comunhão com o Senhor, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Contudo, Deus nunca abandonou a fidelidade para com sua amada criação, nem seu desejo de que ela fosse restaurada, para que tivesse um relacionamento íntimo com Ele. Todos os seres humanos descendem do primeiro homem e da primeira mulher, que se afastaram de Deus, e como os seus descendentes, todos nós herdamos sua natureza corrupta. A partir da desobediência de Adão e Eva, a corrupção continuou na história da humanidade até chegar ao seu ápice, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse foi o ponto em que Deus destruiu o mundo com o dilúvio, e os únicos sobreviventes foram Noé, sua esposa e seus filhos, juntamente com as esposas, a quem Deus preservou, conforme Gênesis capítulo 6. Se o coração da raça humana fosse restaurado a ele, os homens teriam de viver em uma atitude maior de humildade, levando-os a buscar o Pai Celestial.
Durante o período do dilúvio, Noé foi o homem mais justo que havia sobre a terra. Por isso ele e sua família foram poupados. Entretanto, até mesmo o coração de Noé fora afetado pela natureza de pecado que ele herdara. E embora a terra tivesse sido repovoada pela sua família, a corrupção infiltrou-se no mundo novamente, e o coração das pessoas afastou-se de Deus, mais uma vez. Esse é o legado inevitável de nossa natureza corrompida. Desde o ato da desobediência inicial da humanidade, os seres humanos seguiram a cobiça de seus corações decaídos, em diferentes níveis. Todos nós pecamos e continuamos a pecar, de várias formas, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e Romanos também, capítulo 5, versículo 12, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Naturalmente, a corrupção do coração humano, ela é irreversível. Não há poder humano que possa alterá-la ou removê-la. É semelhante ao que sucede com uma fruta podre. Não há como reverter o processo, de modo que a fruta volte ao seu estado inicial. Uma vez que a fruta apodrece, ela não pode mais ser comida. Além disso, ela deve ser separada das outras frutas, para que não as contamine. A corrupção pode levar tempo para surgir, mas quando surge, o processo não pode ser interrompido. É por isso que nenhum de nós consegue produzir, por conta própria, um coração puro. Por mais que tentemos abraçar arduamente a benignidade, a iniquidade que herdamos de nossos ancestrais, Adão e Eva, contamina o nosso coração desde o nascimento. Nessa condição, somos corruptos sem esperança e mostramos os mais variados tesouros do coração mau, que discutimos, né, no vídeo anterior, tais como maus pensamentos, cobiça, engano, orgulho, insensatez, adultério e homicídio. O pecado leva à morte de muitas formas, quer seja imediatamente, quer seja em gerações futuras. A iniquidade produz seus efeitos corruptivos, sempre em decadência, sempre piorando. Os casos de degradação extrema que observamos em nossa sociedade não aconteceram de repente ou em uma geração. A moralidade humana costuma desintegrar-se continuamente até alcançar a condição perversa que presenciamos hoje. Não há poder humano que possa reverter a corrupção moral, ética e física da humanidade. Por meio da história, houve períodos em que regiões ou até mesmo nações passaram por genuínos avivamentos do Espírito Santo, os quais trouxeram pessoas de volta para Deus. Durante tais períodos, a sociedade como um todo ficou mais temente ao Senhor. Entretanto, não demorou muito para que as pessoas dessas regiões ou nações se esquecessem de Deus e começassem a dar as costas para Ele, como fizeram os descendentes de Noé. Era apenas uma questão de tempo até que os efeitos da corrupção do coração se manifestassem novamente. A questão é que estamos vivendo em uma era semelhante àquela anterior ao dilúvio. Conforme no vídeo anterior, a tendência da nossa sociedade atual é viver com ressentimentos, rebeldias, egoísmo, ódio, crueldade, violência e outras manifestações do mal e da iniquidade. Creio que a multiplicação da maldade nas últimas décadas é um sinal do fim dos tempos, indicando, como falamos também no vídeo anterior, o fim iminente da história da humanidade com a volta de Cristo. Para comprovar tudo isso, podemos citar muitos exemplos de maldade, frieza de coração e outras coisas, por assim dizer, pesadas e terríveis. Contudo, não precisamos ir muito longe para ver exemplos de corrupção, todos eles relacionados à condição arruinada do coração humano. E o pior disso tudo é vermos que as crianças, que são as mais frágeis, né?
em meio à sociedade, na sua totalidade, são as que mais sofrem, né? Todos os abusos sexuais e muitas das vezes sendo acorrentadas, mantidas em cativeiro. Tudo isso devido ao coração corrompido de seres humanos ao redor de cada uma delas. Então, paramos para nos perguntar de onde vem toda essa negligência e esse total desprezo por nossos semelhantes. Como os seres humanos são capazes de fazer tanta maldade e de praticar tanta violência, parecendo não ter limite? Como pode uma pessoa criada à imagem de Deus, com a capacidade de pensar e mais de raciocinar, de amar e de sentir compaixão, ser levada por instintos tão brutais e demoníacos? Em resposta a essas perguntas, muitas pessoas, talvez em um desejo inconsciente de justificarem o seu próprio comportamento pecaminoso, perguntam: se Deus é tão bom, por que coisas terríveis acontecem no mundo, tais como injustiças, crueldades, assassinatos, guerras e desastres naturais? A resposta, como já vimos, está na condição do coração humano. É uma corrupção herdada do diabo, de Satanás. Está na hora de todos nós, seres humanos, assumirmos a responsabilidade pelos nossos pecados e pela corrupção que trouxemos para este mundo, a qual infectou todas as gerações, até os dias atuais e as próximas gerações futuras. Não se esqueça de deixar seu like, que é exatamente tocar neste polegarzinho logo abaixo do vídeo. Isso me motiva e me incentiva a trazer mais conteúdo para todos vocês. Também não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar para se inscrever, está logo abaixo do vídeo, também à direita. E também de compartilhar este vídeo para abençoar, né, a vida de outras pessoas. Lembrando que se você não recebeu o Senhor Jesus como teu único e eterno Salvador, faça isto o mais rápido possível. Procure a igreja mais perto de você, para que se cumpra na tua vida o que está escrito na poderosa palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o versículo de número 11 continua dizendo: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus está à porta e buscará a sua igreja logo em breve. No próximo vídeo falaremos exatamente disso, a raiz de todo e qualquer pecado e a guerra, ou seja, a batalha no mundo espiritual por causa do coração de cada ser humano. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.